Shabbat Shalom mais uma vez a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá Beshalach, que significa quando ele enviou, ou depois de ter deixado. Ela corresponde a Êxodo, capítulo 13, e vai do versículo 17 até o capítulo 17, versículo 16. Nessa paraxá, nós temos a saída do povo de Israel do Egito, o faraó, depois da 10ª praga, permitindo que o povo de Israel saísse do Egito, os libertou como escravos. A Bíblia diz que depois eles se arrependem e perseguem o povo judeu. O povo judeu fica encurralado, ilhado, na frente o mar, ao lado montanhas, atrás o exército de Faraó. E aí nós conhecemos o texto. Deus abre o mar através de Moisés e o povo passa a pés enxutos. E aí nós temos o famoso Cântico do Mar, no capítulo 15. E após a travessia do mar, o Eterno começa a provar, a testar o povo de Israel e dá a eles mandamentos, dá a eles leis, com o objetivo de refinar a sua alma, né? E aí nós temos o episódio de Mara, das águas amargas, nós temos o episódio da fome do povo, da sede do povo, da vontade de comer carne do povo. E em tudo, Deus supre as necessidades, mas ao mesmo tempo dá a eles instruções de vida. E baseado nessa paraxá, hoje nós vamos trabalhar com o tema aquele que retrocede, minha alma, Deus diz, né? Não tem prazer nele. A alma de Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta para trás. Então hoje nós vamos estudar sobre esse tema e vamos ver se de fato a nossa fé é genuína, se de fato a nossa fé é verdadeira e como que nós vamos aprender como que nós podemos ter uma alma, uma fé, uma alma viva, uma fervorosa, como que nós vamos ter uma fé verdadeira. E aí no primeiro slide, eu gosto sempre de começar com ele, que é 1 Coríntios 10, e aí eu coloquei do versículo 1 ao 6. Por quê? Porque eu sempre friso 1 Coríntios 10. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, que na sua maioria era de gentios, ou seja, de não judeus, e ele diz à igreja de Corinto: olha, eu não quero que vocês ignorem aquilo que aconteceram com nossos pais. Isso é muito importante, porque Paulo, ele inclui os gentios nessa herança que é do povo judeu. E aqui pais não são só os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, mas os primeiros anciãos, os primeiros líderes do povo, aquilo que aconteceram com eles.
E Paulo diz, olha, ao vocês estudarem sobre aquilo que aconteceu com os nossos pais, não percam o significado dessas coisas, porque é para vocês. O versículo 11 não está aí, mas o versículo 11 diz, para nós que vivemos os últimos dias. Tudo isso que está relatado aqui é para nós que vivemos os últimos dias. Então vamos lá, 1 Coríntios 10, 1, diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem. E nessa paraxá, o início dela vai falar que o povo de Israel era acompanhado por uma coluna de fogo durante a noite e durante o dia uma coluna de nuvem por causa do sol. Então olha só o que diz Paulo. Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem. E todos passaram pelo mar. E aí nós temos até projetado na imagem a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, pelo Mar de Junco, como ele era conhecido. Fantástico, paredes de metros e metros ao lado deles e eles passando aos pés enxutos. E ali era um povo. Alguns calculam 1 milhão, alguns calculam 3 milhões de pessoas passando por ali. Então era muita gente. E com esse tanto de povo, não se passava rápido. Então imagina você caminhando e você olha ao lado uma parede de água. É tremendo. E aí Paulo escreve, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Olha a alegoria, a comparação que Paulo faz. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, através de Moisés, eles foram batizados na nuvem, eles foram batizados no mar. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. Olha que loucura, uma pedra que o seguia. E é mais loucura ainda porque isso aqui é narrado na Torá Shebialpê, na Torá oral. Então Paulo está fazendo uso aqui da Torá oral. Uma pedra seguia o povo. Pensa uma pedra também rolando. Aonde o povo ia, a pedra ia. E Paulo vai dizer, e a pedra era Cristo. Olha só. Paulo aqui pega outro aspecto, fala que o povo de Israel também foi batizado. Paulo diz que todos comeram de uma comida espiritual e que beberam da mesma fonte espiritual, ou seja, da mesma forma que nós fomos batizados em Cristo, eles foram batizados em Moisés. Da mesma forma que nós comemos o pão, a matzá, o pão sem fermento, que simboliza o corpo de Cristo, e bebemos do fruto da vide, o suco de uva, como símbolo do sangue de Cristo, algo que é físico, mas ao mesmo tempo espiritual. Eles beberam da rocha que é Cristo, beberam de uma água que é espiritual, além de física, e comeram do maná, que Salmo vai dizer que é o pão dos anjos. É um pão espiritual, descia do céu, e eles pegavam e faziam pães para eles. Então, era algo físico, mas ao mesmo tempo espiritual. E olha o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Isso é forte. Razão porque ficaram prostrados no deserto.
Então, olha só, eles batizaram, eles comiam e bebiam a comida espiritual, comiam e bebiam daquilo que era espiritual. Mas o que aconteceu? Deus não se agradou da maioria deles e ficaram prostrados no deserto. O que nós aprendemos daqui? Não significa que a pessoa é batizada e que ela é salva. O texto acabou de nos dizer isso, pelo contrário. Aqui, o povo de Israel foi batizado no mar. Eles comeram e beberam de uma fonte espiritual, que era a rocha e o maná. Nós comemos o pão, a matzá, o pão sem fermento, e o fruto da vide, o suco de uva. Deus não se agradou da maioria deles. Então, a maioria que toma a ceia do Senhor, Deus também não vai se agradar deles. Então, é uma minoria que é salva. Então, nós temos que atentar para isso. Se tem 10 aqui, é 1 ou 2, é minoria. Eu já sou um, quem que é o outro? Então, você tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Porque a salvação não é para todo mundo, não. Deus amou o mundo todo. Mas a salvação exige esforço. E nem todo mundo está disposto a se esforçar e a pagar o preço. A salvação é de graça, mas ela não foi de graça. A salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Ela custou um preço. Para você receber a salvação, é pela graça. Mas para você manter a salvação, tem que ter esforço. Porque o próprio Jesus ensinou, aquele que perseverar até o fim que vai ser salvo. Então tem que haver o quê? Perseverança. E perseverar não é fácil não, meu amigo. Perseverar não é fácil não, minha irmã. Começa uma dieta. Primeiro dia, beleza. Segundo dia já começa, de novo. Terceiro dia, fica mais difícil. Começa a fazer exercício físico. Primeiro dia, você compra roupinha até de atleta e começa a correr. No segundo dia está todo dolorido, falando, hoje eu não aguento ir não. Mas tem que ir. Você tem que perseverar. Por quê? Você tem um objetivo, perder peso. Você tem um objetivo, exercitar o corpo para manter a saúde. Num campo espiritual é a mesma coisa. Nós partimos do princípio do físico, do terreno para o espiritual. A salvação, ela exige esforço. E tem muita gente que não está disposta a se esforçar. É por isso que a maioria não vai ser salva. Qual que é o texto e que tem referência com essa paraxá e que o salmista Davi lembra nos Salmos que nós lemos todo o Shabá? Olha o que diz aí o versículo 5 de 1 Coríntios 10. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados. Eu vou fazer questão, eu não projetei, mas eu quero lembrar vocês, apesar de já estar fresco na mente de vocês, que guardaram o Shabat ontem, Salmo de número 95, é o salmo que nós lemos todo o Shabat. Venham, cantemos a Adonai. Olha só, gritemos de alegria a rocha da nossa salvação. A rocha nesse texto de 1 Coríntios. A rocha lá na paraxá de hoje. Está tudo conectado, meu irmão. Vamos à sua presença com ações de graças. Celebremos a Ele com canções de louvor, porque Adonai é um grande Deus,
um grande rei, maior que todos os deuses. Toma as profundezas da terra nas mãos, os cumes dos montes também lhe pertencem. Olha só, o mar é dele. Lembrando esse episódio, ele o fez e suas mãos moldaram a terra seca. Venham, curvemo-nos e adoremos, ajoelhemos diante de Adonai que nos criou, porque ele é nosso Deus e nós somos seu povo, em seu pasto, ovelhas sob o seu cuidado. E agora vem a advertência: todo Shabat, que é símbolo da eternidade, que é símbolo da era messiânica, se tão somente hoje vocês ouvissem sua voz, não endureçam o coração como fizeram em Merivá, como fizeram naquele dia em Massá, no deserto, quando seus pais me puseram à prova. Eles me desafiaram, ainda que tivessem visto minha obra. Por 40 anos eu me aborreci daquela geração. Eu disse: este povo cujo coração, este é um povo cujo coração se desvia, porque não entende meu modo de agir. Portanto, jurei em minha ira que eles não entrarão em meu repouso. Então, esse salmo nós lemos ele todo Shabat. E aí tem a advertência do salmista: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Porque é natural nosso. A tendência nossa é o quê? Alguém chama a atenção de você, seu coração já fecha na hora. Você quer retrucar, você quer revidar, você quer ficar bravinho. Mas o salmista diz: quando você ouvir a voz do Senhor, a instrução do Senhor, não feche o coração, não endureça o coração, não. Escute, porque esse povo aqui pereceu no deserto, e Deus disse: eles não vão entrar no meu descanso. E nós estamos aqui, irmãos, almejando a eternidade. Nós não estamos almejando aqui esse mundo presente, não, é o mundo vindouro. Então fiquemos com esse alerta. E aí, para a gente finalizar, o versículo 6 de 1 Coríntios 10. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, não ignorem as histórias da Tanar, da Bíblia hebraica, do chamado Antigo Testamento, porque estas coisas se tornaram exemplos para nós não cometemos os mesmos erros que eles cometeram. Êxodo 13, 17. Olha só como é que começa a nossa paraxá. Tendo Faraó deixado ir, e aí nós temos o nome da paraxá hoje, Bechalach. E aqui é mais do que ter deixado ir, ele os expulsou, ele os enviou para fora. O povo, então, tendo o Faraó deixado ir o povo, olha só o que diz o texto: Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Aqui nós temos dois pontos importantes. Primeiro,
Deus não conduziu o povo pela rota mais perto. Essa rota aqui dos filisteus, pelo caminho da terra dos filisteus, segundo os estudiosos, o povo de Israel chegava na terra de Canaã com 2 semanas. 2 semanas eles chegavam lá. Só que olha o que diz o texto. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que é mais perto. Pois disse, por que Deus não o conduziu? A resposta está no texto. Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então Deus sabia, se eu guiar o meu povo pelo caminho mais curto, eles não estão prontos. Na primeira adversidade que eles tiverem, e eles souberem que em 14 dias eles voltam para o Egito, eles vão voltar. Na primeira adversidade eles vão voltar. A fé deles não está pronta. Ou seja, Deus, meus queridos, Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece a fé de cada um de nós. E Ele quer aprimorar a fé de cada um de nós. Eu coloquei 2 textos que eu gosto sempre de mencionar. Pois, Salmo de número 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ou seja, Deus conhece a nossa estrutura. Se Deus te deu uma prova, Ele sabe que você aguenta. Ele conhece a sua estrutura. Porque tem muita gente que quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade, o que ele fala? Ah, isso aí eu não aguento. Ah, isso aí eu não suporto. Ah, essa adversidade é mais forte do que eu. Não. Existe até um ditado popular que é verdadeiro. Deus não te dá uma cruz que você não consiga carregar. Se Deus permitiu uma adversidade na sua vida, é porque Ele sabe que você tem estrutura para aguentar. E uma coisa é fato, na maioria das vezes, nós reclamamos e nós mesmos temos a percepção de que nós não vamos aguentar. E aí Deus mostra, depois da prova, depois do teste vencido, nossa, nem eu sabia que eu conseguiria passar por essa. Mas Deus sabia. Pois Salmo de número 103 diz que Deus conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe tanto, por isso que Ele não guiou o povo de Israel pelo caminho mais curto, de 14 dias. Porque Ele sabia que a fé do seu povo não estava pronta, não estava preparada, e que eles o quê? Iam retroceder. E qual que é o tema de hoje? Aquele que retrocede, Deus não tem prazer na alma dele. Outro texto, ainda em 1 Coríntios 10, versículo 13, também diz, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que o texto de 1 Coríntios 10 diz? Deus não nos permite sermos tentados além das nossas forças. Então não existe essa, eu caí em adultério porque a mulher era bonita demais, e aí eu não resisti, varão. Eu não suportei. A prova foi mais forte do que eu. Mentira.
O texto acabou de dizer: Deus não me permite ser tentado além das minhas forças. Então, quando eu sou tentado, eu sou vencido pela minha própria carne, pelo meu próprio desejo. Eu sou arrastado. Então, de novo, Deus não vai enviar uma provação, uma tentação além das nossas forças. Mesmo que você falhe. É importante nós entendermos um princípio divino. Deus não tenta. Deus testa. É diferente o teste da tentação. Quem tenta é o diabo. O diabo tenta. Por que que Deus não tenta? Porque ele não pode ser tentado. Então Deus não exige de nós nada que ele não tenha dado o exemplo. Satanás é quem tenta. Porque qual que é a diferença de testar e tentar? Satanás tenta para te fazer errar, pecar contra Deus. Deus testa e prova. Qual que é o objetivo? Te experimentar, fortalecer a sua fé. Mesmo, como disse o nosso irmão, mesmo que você falhe no primeiro teste. Deus não te rejeita por você ter falhado no teste. Ele vai te dar um outro teste, como na escola. Você tem o primeiro teste, você não foi bem, aí você fica em recuperação, você tem um novo teste, para ver se agora você consegue passar. E o teste não é muito diferente do primeiro que você teve. Deus, no âmbito espiritual, age da mesma forma. Ele te deu um teste, você não foi aprovado, ele te dá um novo teste, para você ser experimentado, para você exercitar a sua fé. Esse é o propósito do teste. Quando eu sou testado, provado, eu exercito a minha fé. É o exercício da fé, é a provação, é o teste. É por isso que a palavra de Deus diz: ao serem provados, fiquem alegres. Agora você entende por quê. Como assim eu ficar alegre ao ser provado, ao ser testado? É porque Deus está fazendo você exercitar a sua fé para a sua fé ser fortalecida. Ninguém quer passar por um período de enfermidade. Pergunta se alguém quer ficar doente. Ninguém quer. Aí Deus permite você passar por esse período. Para quê que ele permite você ser passado por esse período? Para que a sua fé seja fortalecida, que você exercite a sua fé. E quando você passar dessa prova, você vai estar mais forte. Esse é o objetivo do teste, da prova. Êxodo 14, 10 a 12. Então o povo sai do Egito, está à beira do mar, acampado, quando de repente eles avistam o faraó com o seu exército chegando. Olha o que diz o texto. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Olha esse versículo 10 que interessante. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Isso é bonito. Quando o povo estava ali acampado junto ao Mar Vermelho, ao Mar de Junco, quando eles avistaram o exército de Faraó vindo ao encontro deles, eles temeram. E aquele temor fez com que eles clamassem a Deus. Só que
Olha que interessante. E vai dentro daquilo que nós já falamos. Eles clamaram a Deus, não aconteceu nada. Vai ter hora que você vai clamar a Deus e você vai receber silêncio. Vai ter hora que você vai clamar a Deus e você vai receber um sonoro não. Moisés, sendo o homem mais humilde, Moisés, sendo servo fiel na casa de Deus, aquele que via Deus face a face, ele ouviu o não de Deus. Moisés pede, deixa eu entrar na terra. Deus diz, não. Moisés ouviu não. Nós temos que estar apto a ouvir não. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Independente da situação. Olha para essa situação. Eles estão cercados. Exército do faraó vindo. Eles ficam com medo, é normal. Aí eles clamam e eles não têm resposta daquilo que eles clamaram. Aí o que eles fazem? Aqui que é o diferencial. Versículo 11. Você clamou, meu irmão, você ouviu não, você ouviu silêncio apenas. Espera em Deus, confia, não murmura não. Que olha o que o povo fez. Eles clamaram, não tiveram resposta. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha o que o povo disse para Moisés. Era melhor nós sermos escravos do que morrer no Egito. Sabe o que é isso? Mentalidade de escravo. Tem gente que tem mentalidade de escravo. Não quer sair da situação, não. Acomodou tanto a ser escravo do diabo, que não quer sair, não. Quando você oferece para ele, olha, Jesus te liberta. Ele não quer. Ele prefere a escravidão do diabo. Pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Aqui mostra a fé deles. Perceba, irmãos, o que eles acabaram de passar aqui. Eles estavam no Egito, sob escravidão. Moisés disse, usado por Deus, Deus vai vos redimir. Vocês vão receber a redenção. Deus vai vos tirar do Egito. Deus tira. Deus manifestou 10 maravilhas, que são as chamadas 10 pragas, as conhecidas 10 pragas. Eles viram de tudo, gente. Viu água virar sangue. Viu granizo com fogo, gelo e fogo caindo. Pedra de gelo em volta, fogo caindo, saraiva. Eles viram trevas acometerem os egípcios. Viram praga de piolho, de mosca, de rã. Eles viram todas as divindades do Egito sofrendo na mão de Deus e, por fim, a morte dos primogênitos. Depois de todas essas experiências, eles saem do Egito com muita riqueza. E aí o que acontece? Esquecem. Esqueceu tudo aquilo que Deus fez.
Aqui é um perigo. Tem muita gente que esquece. Por que tem muita gente que sai do caminho? Porque esquece Pode ir. Sua mãe. Por que tem muita gente que sai do caminho? Porque esquece aquilo que Deus fez na sua vida. É por isso que nós sempre oramos. Sempre oramos. Sempre fazemos nossas palavras do salmista que diz: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque quando eu esqueço de todos os benefícios que Deus já fez, eu me torno ingrato. E quando eu me torno ingrato, eu saio da presença. Eu esqueço tudo aquilo que Deus já fez. E aqui o povo de Israel está dessa mesma forma. Esqueceu as 10 maravilhas que eles viram. E agora, viu tudo que Deus fez com o Egito, tudo que Deus fez com o faraó. E agora o faraó, perseguindo com o seu exército, eles não creram que Deus era poderoso para livrá-los mais uma vez. Que Deus era poderoso para impedir que o exército de faraó os alcançasse e os matasse. E aí o que Deus faz? Deus abre o mar. Deus diz para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Agora não é hora de orar, não. Agora não é hora de clamar, não. Agora é hora de agir. Diga ao meu povo que marche. E aí Deus abre o mar e o povo começa a passar a pés enxutos no mar. Essa cena é fantástica. Essa experiência fantástica. Essa é uma experiência que eles levariam para a vida inteira. Deus abriu o mar para eles passarem. E o que fez com o exército de Faraó? Os afogou no mar. Então, meus queridos, o título aí é A Fé Diante da Adversidade. Como é que é a nossa fé diante da adversidade? É como o povo? Você vai dizer como muitos? Quando eu estava no mundo eu não sofria tanto igual quando eu estou na igreja. Quando eu servia a Satanás, eu não era tão perseguido igual eu sou perseguido hoje, servindo a Deus. Como é que é a minha fé diante da adversidade? Era melhor quando eu não servia a Deus. O povo disse para Moisés: era melhor você ter deixado ele no Egito. Era melhor nem ter conhecido a palavra. Era melhor nem ter conhecido a restauração. Era melhor. Era melhor ser escravo, né? Ser escravo do sistema. Era melhor ser escravo de Satanás. Mentalidade de escravo. É por isso que Deus manda o teste. Deus manda a prova. Para o quê? Para exercitar a fé. É por isso que Deus dá leis. É por isso que Deus dá mandamentos. Para quê? Para refinar o seu espírito. Para te dar um espírito de nobreza, de nobre, de livre, de homem livre e não de escravo. Porque a maior escravidão está na mente. E olha só esse texto. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto. Êxodo 14, 31. Olha o que diz esse texto. Depois que o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho e viu Israel
a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Ao passarem pelo Mar Vermelho, o que eles fizeram? Eles creram em Deus. Agora eu creio em Deus mesmo. Agora eu creio que Moisés é servo de Deus mesmo. Porque ele estendeu o cajado e o mar abriu. E nós passamos em seco e o exército do inimigo foi afogado no mar. Agora nós cremos em Deus. Agora nós cremos em Moisés. Aí esse povo teve fé. Então, meu querido, não foi suficiente só as 10 pragas do Egito, não. Deus deu mais uma experiência para eles: atravessarem o Mar Vermelho ao pés enxutos e todo o exército egípcio ser afogado. Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Esse texto é importante. Os rabinos, os sábios do povo de Deus chamam atenção para esse versículo. E fez Moisés partir. Aqui o original é naca, é você arrancar. E você arranca o quê? Você tem que imprimir força. O povo ficou tão fascinado com a experiência do Mar Vermelho, deles terem passado o Mar Vermelho aos pés enxutos e olhar para o outro lado lá, o Egito ficou para trás. Eles ficaram tão impactados com essa experiência que não queriam sair dali. Moisés teve que fazer o povo sair. Não, gente, nós temos que continuar a caminhada, né? Aqui não, nós não podemos ficar acampados aqui não, nós temos que partir. E fez Moisés partir a Israel. O que eu aprendo aqui? Não fique preso às experiências antigas. Tem muita gente também que na fé, o quê? Fica preso às experiências antigas. Em 1900 e bolinha, Deus me usou para expulsar demônio. Ô meu irmão, nós estamos em 2024. Você não pode viver uma experiência de anos, não. Na minha época de novo convertido, Deus me usava de cura. Quando eu era novo convertido, eu ia para a vigília. Quando eu era novo convertido, eu orava mais. Quando eu era novo convertido, eu lia a Bíblia todo dia. Quando no início da minha fé, eu era mais crente, eu santificava mais, eu jejuava mais, eu consagrava mais, eu era mais sério. O quê? Você está vivendo experiência do passado? O povo de Israel estava preso à experiência que eles viveram ali na travessia do mar. E Moisés teve que fazer o povo partir. Teve que arrancar eles dali. Olha, sai dessa experiência, porque se você ficar preso nessa experiência, Deus não vai te dar outras experiências. Então, eu tenho que continuar tendo experiências com Deus. Pelo contrário, eu tenho que progredir. Porque o que Paulo diz? A fé ela é dinâmica. Desenvolvei a vossa fé. Você tem que desenvolver a fé. Hoje, você tem que ser melhor do que quando você aceitou a fé. Ixi, pastor, o problema é que hoje eu estou pior do que quando eu iniciei na fé. Está errado. Está errado. A igreja de Éfeso foi repreendida pelo Senhor Yeshua por causa disso. Lembra de onde caíste e arrepende-te, porque senão virei a ti e removerei de ti o seu castiçal. Porque eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. É moda
virou jargão de crente. Ah, mas também fulano está no primeiro amor, né? Quando você fala, olha o fervor do irmão, gente, ele chegou agora. Sabe a resposta que o pastor escuta? Ah, mas também chegou agora, está no primeiro amor. Pelo contrário, os mais antigos é que tem que ter mais fervor. Por quê? Porque a fé ela é dinâmica. Paulo diz, desenvolvei a vossa fé, é de glória em glória, é de fé em fé. Hoje eu tenho que estar melhor do que quando eu aceitei a fé. Hoje, assim como hoje eu conheço mais Bíblia do que quando eu comecei, hoje eu tenho que ter mais santidade, mais oração, mais unção, mais fé do que quando eu comecei. Esse é o dinamismo da fé. Então, aprendamos aí com esse versículo. E fez Moisés partir Israel. Aí, eles partem. E aí, o que acontece? Olha o que diz o texto. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E aí, o que aconteceu? Olha o comportamento pessimista do povo. 3 dias caminhando pelo deserto de Sul e não achou água. Quando acharam, olha o que diz o texto, Êxodo 15, 23 a 26. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E aí o que o povo fez? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que haveremos de beber? De novo, gente, de novo. 10 pragas no Egito, atravessaram o Mar Vermelho. E o que diz o texto que eu pedi para vocês prestarem atenção? E creram em Deus e creram em Moisés. Aí, na próxima adversidade, o que eles fizeram? Caminhou 3 dias. 3 dias foi suficiente para eles jogarem fora aquela experiência tremenda que eles passaram. 3 dias, gente. É impressionante. Tinha 3 dias que eles tinham passado, saído do Mar Vermelho, ali daquela experiência de atravessar o Mar Vermelho aos pés enxutos. Isso aqui tem que servir de advertência para nós. Quando a nossa fé for colocada à prova, qual vai ser a nossa reação? Vai ser a reação pessimista igual a do povo? É por isso que Paulo em 1 Coríntios 10 está alertando. Isso aí foi escrito para advertência nossa. Porque nós vamos ser testados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando sua fé for testada, qual vai ser a sua reação? Aí o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas tornaram doces. Deu-lhes, ao segredinho aí do versículo, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus provou eles nas águas de Mara. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Adonai Rafá,
o Deus que sara. Deus testa eles ali e Deus mostra para eles um atributo dele, o Adonai Rafá. Assim como ele sarou as águas, ele falou: olha, se vocês me servirem, se vocês me seguirem, nenhuma enfermidade que eu fiz vir sobre o Egito virá sobre vocês. Eu sou o Deus que vos sara. Assim como eu sarei as águas, eu saro vocês. Eu curo vocês. Eu dou saúde a vocês. Então, o madeiro tirou o amargo. A cruz de Cristo também tira o amargo da nossa vida. Assim como aquela árvore lançada na água, tirou o amargo da água. E Deus prometeu: olha, eu sou o Adonai Rafá, o Deus que cura vocês, o Deus que sara. Eu curo, eu perdoo as suas enfermidades. E através do madeiro do seu Filho, de Cristo, ele tira o amargo da nossa vida. Ele tira as enfermidades. Ele tira os nossos pecados. E diante dessa adversidade, Deus testou. Você viu ali o versículo? E ali os provou. Deus prova. Por quê? Deus não dá só experiências, não. Deus também dá teste. Deus prova a sua fé. Nós já aprendemos aqui que Abraão passou por 10 testes antes de ser escolhido. Deus testou ele 10 vezes. Nós também somos testados. Nós também somos provados. E ali, Deus não poderia ter guiado eles a águas límpidas? Poderia. Eu não coloquei aí, não. Mas depois, o último versículo do capítulo 15 diz assim: eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali junto à água. Deus não poderia ter levado eles para lá, não? Ao invés de, depois de 3 dias de caminhada, o que Deus dá para eles? Vou dar água amarga para eles. Vamos ver como é que vai ser a reação deles. Deus testa, meu irmão. Deus prova, para ver como é que é a sua fé. De novo, quando Deus prova, quando Deus testa, é para quê? Para você exercitar a fé. Você acabou de ver as 10 pragas, você acabou de passar pelo Mar Vermelho. E aí? E aí você creu em Deus, você creu em Moisés. Vamos ver sua fé agora. Vão 3 dias, vou provar você 3 dias sem água. Vamos ver a reação dele agora. Na hora que bateu a boca na água, que a água amargou o bico, o cara estressou na hora com Moisés e murmurou. Então, nós vamos ver aqui que a fé, ela está ligada ao comportamento. E Deus, quando prova, Deus, quando testa, é para exercitar, para fortalecer a sua fé e a minha fé. Para a gente ser fortalecido, para a gente não retroceder. Porque aquele que retrocede, Deus não tem prazer na alma dele. E o segredo desse texto aqui, está aqui, ó. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. Deus deu leis para o povo ali, ó, antes do Monte Sinai. Deus já deu leis para o povo. De novo, para que Deus dá lei? Para que Deus dá mandamentos para a gente? Para refinar o nosso espírito. Para tirar a mentalidade de escravo. Agora ser livre. Agora você serve a Deus. Para te dar mentalidade de servo e serva de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E eles vão tentar o quê?
modificar a sua forma de pensar, a sua forma de vestir, sua forma de falar, sua forma de alimentar, sua forma de procriar, sua forma de criar seus filhos. Vai, segue o mundo, para você ver o que vai ser. E aí Deus dá leis, Deus dá mandamentos, para a gente ser de fato povo dele. Essa ideia de refinamento, se o Eterno assim permitir, nós vamos tratar na próxima paraxá. O propósito de Deus nos dar mandamentos, de nos dar a Torá. Qual que foi o propósito de Deus? O maná, o man, como ele era conhecido no original. De novo, o povo caminhando pelo deserto, irmãos, foi Deus testando eles. Para quê o teste? De novo, para exercitar a fé deles. Por quê? Porque eles não estavam prontos para tomar posse da terra prometida. Eles não estavam prontos. Aquele tipo de fé que eles tinham, você viu. Nós lemos aqui Êxodo 14:31, e creram em Deus e creram em Moisés. 3 dias sem água, cadê a fé deles? A fé estava fraca ainda. Então precisava ser fortalecida, e Deus foi fortalecendo a fé do seu povo. Olha só, Êxodo 16, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivesse, olha o que eles falaram, gente, é muito forte isso. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, olha só, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Olha só, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então Deus dá teste para ver se a gente anda na lei dele ou não. Perceba que o povo mente. É por isso que esse povo foi reprovado. É um povo ingrato. Olha o que eles disseram: melhor é ter morrido na mão do Senhor lá no Egito. Melhor é ter continuado como escravo, porque lá nós sentávamos junto à panela de carne e comíamos. Escravo. Escravo não come carne não, gente. Pão a fartar? Comia não. E outra, por que o Eterno irou? Porque eles saíram com grande gado. Por que não matou o gado? O pão sim, o pão que eles saíram, com os mantimentos que eles saíram, acabou. Por isso Deus mandou maná, para eles ter pão diário no deserto. Mas carne, eles tinham carne. Mas o negócio é o quê? É reclamar. Cuidado. O povo gosta de reclamar. O povo tem prazer de murmurar. E aí Deus fez chover o maná. E aí o versículo 4 diz: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia.
E ali Deus ia provar eles através do maná. 40 anos caiu o maná. Sabe quanto que o maná cessou? Quando eles colocaram o pé na terra prometida. Aí Deus cessa o maná. Falou, agora vocês vão comer daquilo que vocês plantaram. Agora vocês já estão prontos. Deus alimentou durante 40 anos. Agora é hora de você alimentar sozinho. Próximo slide. O texto diz, Êxodo 16, 16 a 20. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso, cada um segundo o que pode comer. 1 gomer por cabeça. Isso aqui dá mais de 2 quilos, tá? 1 gomer. Segundo, então, 2 quilos para cada cabeça. Segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Aqui nós vemos o quê? Ganância e preguiça. No meio do povo tem os preguiçosos e tem os gananciosos. Mas aí o que o Eterno fala? Eu vou te refinar, cabra. Eu vou te dar uma mentalidade, vou te dar uma postura diferente. Porém, medindo-o com o homem, não sobejava ao que colhera muito, o olho grande, né? Não, vou levar mais. O que o Eterno fazia? Não sobrava para aquele que levava mais. Nem faltava ao que colhera pouco. Deus multiplicava. Deus não deixava faltar. Pois colheram cada um quanto podia comer. Versículo 19, disse-lhes Moisés, olha o mandamento do maná, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Aí o povo falou, esse trem de pão cair do céu, esse trem não vai vingar não. Vai que amanhã não tem. E aí eu fico sem pão. Não teve fé, cara. É fé, ué. Deus falou, não guarda para amanhã. O camarada o quê? Não teve fé. E aí qual que foi o comportamento dele? Guardou. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Lembra que Êxodo 14 diz que eles creram em Moisés, hein? Olha o tipo de fé. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, o que aconteceu? Deu os bichos e cheirou mal. Ao Eterno refinando isso. E Moisés se indignou contra eles. O que é isso? Exercitando, Deus exercitando a fé deles. Êxodo 16, 22 a 27. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, 4 quilos. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Ou seja, na sexta-feira, caía maná dobrado e podia guardar, que não cheirava mal e nem dava bicho. Olha como é que o Eterno trabalhou com eles. Já prepara para a sexta e para o sábado, porque o sábado é o sábado do Senhor, é descanso. Versículo 24, guardaram-no
até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. Aí o cara guardou, tá vendo? Falou que é para guardar mais fácil, né? Aí eles guardaram conforme Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. No sábado não tem maná. Versículo 27. Ao 7º dia, o que aconteceu? Saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Rapaz, o povo é difícil. Deus fez cair dobrado na cesta. Moisés falou: guarda, na cesta pode guardar que não vai cheirar mal nem dar bicho. Eles guardaram e viu que não cheirou mal e nem deu bicho. Moisés falou: no 7º dia não cai não, porque é sábado do Senhor, é dia de descanso. O camarada foi lá no dia de sábado para ver se tinha maná. Sendo que na casa dele tinha. E Deus fez isso, irmãos, 40 anos. Para quê? Para ensinar o povo a guardar o Shabat. Para ensinar o povo a guardar o sábado. Por isso você tem que ter paciência com a esposa. Chegar lá, a casa está desarrumada, tem paciência. Porque o Eterno teve paciência com o povo. Ensinou 40 anos. Tomara Deus que não demore 40 anos para aprender a guardar o Shabat, né? Porque senão pode ser que o Eterno reprova também, porque está doido aí. Mas 40 anos Deus ensinou o povo. Caía, Ismael. 6 dias maná, no 7º dia não caía. Para o povo o quê? Encucar. Shabat, o sábado. Hoje é sábado, hoje não caiu maná. Hoje é sábado, hoje é dia de descanso. Hoje é o sábado do Senhor. E Deus foi trabalhando a fé deles com comportamento. Fé e comportamento andam juntos. Olha aí quando o povo, no 7º dia, saiu para colher, que Moisés ficou irado, indignado com o povo, olha o que o Eterno diz em Êxodo 16, 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então o povo tinha dificuldade. E aí, eu coloquei: qual o significado da palavra testar e provar? Por que Deus nos prova? Por que Deus nos testa? Testa a nossa fé. Aí, eu coloquei a frase do rabino Samson Hirsch. É Shinshon Rafael Hirsch. Ele disse: Deus quis exercitar seu povo na observância de seus mandamentos, através das experiências a que o submeteu. Então, quando Deus testa, quando Deus prova, Ele quer exercitar. É o exercício da fé. E Ele exercita a nossa fé o quê? Na observância dos seus mandamentos. Através do quê? Das experiências que Ele nos submete. Através das situações que Ele nos submete. Deus deu a questão do maná. O próprio Deus disse: eu vou dar um maná para eles, para ver se eles seguem minha lei ou não. E aí Deus viu que o povo não seguia nada. Então, qual é, segundo o rabino Hirsch, qual é o propósito de Deus nos testar e nos provar? Exercício, exercitar a fé. É você utilizar a fé.
Deus vai te colocar em situações que você vai precisar usar a fé. Não vai ter recurso. Aí você vai ter que exercitar a fé. Você vai ter que crer em Deus. Você vai ter que confiar em Deus. Você vai ter que obedecer o mandamento. A lei, os mandamentos de Deus. Então, esse é o propósito de Deus ao nos testar e nos provar. Exercitar na observância dos mandamentos através das experiências. Esse é o propósito de Deus nos provar. É exercício. É o exercício da fé. E aí, meus queridos, eu coloquei a parábola do semeador, que é uma parábola que Jesus contou, que fala sobre os 4 tipos de pessoas. Fala sobre os 4 tipos de fé. E aí você tem que prestar atenção, porque você e eu nos enquadramos em um tipo de fé desse. Primeiro, é aquele que não compreende a Bíblia. Ele lê a Bíblia. Ele está no culto. Ele ouve a pregação, ele ouve o estudo, mas ele não entende. Ele procura entender. Esse é semelhante à semente que cai no meio do caminho e vem as aves e come. Satanás já tira do coração. Não entendeu nada. É saída para achar que hoje, o que o pastor ensinou? Ele ensinou lá, né? A Paraxá, foi bom. Foi bom. Mas o que ele falou? Falou de fé, falou de maná, falou do povo atravessar. Tá, e qual foi a aplicação que ele fez? Aí já não. Aí Satanás já levou. Então vamos lá. A todos que ouvem a palavra do reino, essa é a explicação de Jesus da parábola do semeador, e não compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Eu quero focar nesses 2 agora. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que é isso aqui, irmãos? É aquilo que o povo de Israel foi submetido no deserto. Eles foram submetidos a situações que eles escandalizaram. O que é essa palavra escandalizar aqui no original? Veio a angústia, veio a perseguição por causa da palavra e ele escandalizou. Sabe o que é escandalizar aqui? É a pessoa ponderar. Não vale a pena ser crente, não. Não vale a pena servir a Deus, não. É muita perseguição, é muita angústia, é muito sofrimento, é muito difícil. E isso é escandalizar. Essa pessoa se escandalizou com o evangelho. É difícil demais. Seguir essas regras, essas leis, esses mandamentos, é difícil demais. A pessoa escandaliza. O povo se escandalizou. Aí o que eles preferiram? Voltar para o Egito. É melhor. Mas espera aí, irmão, lá ser escravo. É melhor ser escravo. A pessoa preferir servir ao diabo do que ser livre e seguir os mandamentos e as leis de Deus. Não, tem muita angústia, tem muita perseguição por causa da palavra. Tem mesmo, mas vale a pena. Deus é galardoador, Ele vai recompensar.
Tudo aquilo que você teve que abrir mão, Deus vai recompensar, que Deus não deve nada a ninguém. Se eu fosse colocar aqui esse segundo tipo de pessoa aqui, no Brasil, no contexto da igreja brasileira, eu colocaria aí que 30% só que sofre mesmo perseguição e angústia por causa da palavra, por causa do evangelho. 70% é esse terceiro tipo de pessoa aqui, ó. Vão ser tentados nesse terceiro tipo de solo aqui, nesse terceiro tipo de pessoa. Olha só, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui, hoje, nós temos liberdade de culto no Brasil. Você pode vir para a igreja tranquilo. Você não vem porque não quer. Aqui no Brasil, você é livre para carregar a Bíblia para baixo e para cima. Você não carrega porque você tem vergonha do evangelho. Aqui no Brasil, você pode viver do jeito que você quer. Se você quiser andar de talite, de tefilim, por meio da rua fora, você pode. Ninguém vai botar a mão no você. Vai te achar doido, mas ninguém vai. Tem liberdade. A pessoa não vai te perseguir, não. Tenta ser crente na Coreia do Norte, país que mais mata cristão. Tenta ser crente na China, onde a igreja tem que se reunir debaixo da terra. Tenta ser crente lá na África, onde o Islã corta a cabeça. Lá sim a pessoa pode se escandalizar com o evangelho. Achar difícil. Aqui, sabe qual que é o perigo? A fascinação das riquezas. Tem um pastor que ele ensinou: eu nunca vi ninguém ficar pobre por não guardar o Shabat. Ah, mas se fechar um dia... Falta de fé. Falta de provar a Deus. Aí que é a hora de provar a Deus. Vamos ver, Deus, se você está nesse negócio ou não, nesse negócio do sábado. Faz prova. Tem gente que acha um dia vai deixar ele mais rico e mais pobre. Mais pobre não vai, mais rico vai. Ou então o povo judeu está errado, né? Então, nós podemos o quê? Ser fascinados com o mundo. Olha como é que o mundo veste. Olha como é que o mundo vive. Olha como é que o mundo se alimenta. Olha como é que o mundo curte carrão, mansão, viagens internacionais. A pessoa pode ser fascinada com isso. E aí o que acontece com a palavra de Deus na vida dela? Fica infrutífera. No Brasil, Satanás ganhou o coração dos crentes através da fascinação. Por isso que a arma de Satanás se chama entretenimento. Entretenimento. E o terceiro tipo de pessoa é o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, entendeu a mensagem e frutifica. Ele produz no reino a 100, a 60 e 30 por 1. Qual o propósito da aprovação? Aí nós temos duas frases fantásticas de Moshe Grilá. O teste, a prova, destina-se a avaliar a consistência de seus valores e a força de sua fé em Deus e em suas palavras. Quando eu sou provado e testado, Deus está avaliando
a consistência da minha fé, a força da minha fé. Vamos ver se ele guarda ou não a minha palavra. Qual que é a consistência da minha fé? A segunda frase dele é fantástica. Quando é posto à prova, o homem descobre haver discrepância entre sua fé e seu comportamento. Olha só, discrepância entre fé e comportamento. O exemplo do povo de Israel no Egito é o exemplo da fé que não condiz com o comportamento. Êxodo 14 diz o quê? E creram em Deus e creram em Moisés. 3 dias sem água, o que eles fizeram? Murmuraram. A fé condiz com o comportamento deles? Deus disse, olha, eu vou fazer chover maná 6 dias, no 7º não vai ter. É descanso. Não guarda para o dia seguinte, porque todo dia eu vou te dar alimento, exceto no 6º dia que eu vou dar dobrado. Eles guardaram. A fé e o comportamento coincidiu? Teve discrepância. Deus falou, no 7º dia não vai cair. O que o povo fez? Saiu para ver se tinha maná no 7º dia. Fé e comportamento. Tem muita gente que fala que tem fé em Deus. Olha o comportamento dela. Está discrepante, está incompatível, está incoerente. Fala que ama a Deus, fala que tem fé, mas como é que é o comportamento dele? Gente, fé é comportamento. Fé é ação. Fé é atitude. Olha só. Olha essa imagem. Fé versus comportamento. Uma pessoa pode acreditar piamente na necessidade de amar ao próximo como a si mesmo e não estar disposto de forma alguma a auxiliar ao próximo nos conflitos que lhe são impostos cotidianamente. O que nós vemos na imagem? A fé foi discrepante do comportamento? Sim ou não? Não. Foi coerente. O que manda a fé? Amar o próximo como a si mesmo. E o que ele fez? Tirou o chinelo dele e deu ao menino de rua. Olha para a imagem. O menino de rua está constrangido. A atitude desse homem constrangeu ele. Ele ficou envergonhado com a atitude desse homem. Por quê? Primeiro, ninguém importa com ele, aquele homem se importou com ele. Segundo, aquele homem não tinha 2, ele tirou o dele naquele momento e deu a ele. Terceiro, o calçadão está quente. O Senhor queimou o pé dele, mas deu o chinelo para o outro. Amar o próximo como a si mesmo é desejar para o outro aquilo que você quer para você. E amor é prática, é ação, é atitude. E o apóstolo Iacov, irmão de Yeshua, o apóstolo Tiago, o que ele disse? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Como é que eu sei que se realmente a pessoa é crente ou não? Pelo comportamento dela.
pelas atitudes dela, pelas ações dela, não por aquilo que ela ensina, por aquilo que ela fala, pela igreja que ela congrega. Não. Você pode congregar na comunidade messiânica da reconciliação e não ter o comportamento da comunidade messiânica da reconciliação. O comportamento da nossa fé. Por quê? Porque aquilo que foi dito, o carro-chefe da comunidade é o Shabat. O carro-chefe da comunidade é o estudo da Paraxá. Aonde estão os crentes? Fé versus comportamento. Não tem fé. Eu vejo a fé pelo comportamento, meu irmão. Não adianta chegar com um sorrisinho, com um argumento. Todo dia vai ter argumento. É prática, é atitude, é ação. Fé é esforço. É muito mais cômodo ficar em casa, deitadinho, só ouvindo. Bobear dá até umas cochiladas, que o pastor está falando demais, até cochila. Então, para a gente encerrar, aquele que retrocede, minha alma não tem prazer nele. Esse texto está onde? Hebreus 10. Hebreus 10, 32 a 39. Presta atenção nesse texto, que é a cereja do bolo. É o fechamento da mensagem, é o fechamento do estudo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, aí eu negritei, por quê? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, o que é ser iluminado? Depois que você passou a conhecer a palavra, depois que você conheceu a palavra, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, o que aconteceu? Suportastes grande combate de aflições. Em parte, fosse feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. E em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes nas minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 32 a 39. Perceba, nós fomos iluminados pelo conhecimento da palavra. Agora é o famoso ditado: agora você não está no escuro. Você já viu até a expressão em português? Rapaz,
Eu não conheci o lugar, eu fui no escuro. Ou seja, eu fui sem conhecer. Você já viu essa expressão? E ser iluminado. Nossa, eu fui iluminado. Eu recebi conhecimento. E o fato de você conhecer a palavra de Deus não vai te ausentar de aflições, tribulações. Olha só, o texto diz que eles, depois que foram iluminados, sofreram aflições, foram expostos à vergonha e a tribulações. Seus bens foram roubados. Alguns foram presos por causa da palavra, por causa da verdade. Mas o escritor aos Hebreus diz: não rejeitem a fé de vocês, porque é grande a vossa recompensa. É necessário ter paciência. Sejam pacientes, para que vocês possam alcançar a promessa. E o texto diz: só falta um pouquinho de tempo só, e o que há de vir virá. E a recompensa dele vem com vocês, vem para vocês. Não recue, mas o justo viverá da fé. Mas e se ele recuar? A minha alma não tem prazer nele. E aí eu encerro com esse último slide. Porque nessa paraxá aparece a palavra emuná. Fé. Está vendo aí essa imagem? Essa imagem é a imagem onde aparece a palavra emuná. Se você me perguntar o que é fé, pastor? Fé é isso aí. Você está vendo Moisés sentado, Arão segurando um braço dele e Ur segurando o outro braço dele, para que o bastão fique para cima, para que Israel vença a guerra contra os amalequitas. Isso é fé. Olha o que diz o texto. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes. Eu negritei aí porque firme aí a palavra é emuná, fé. As mãos de Moisés ficaram firmes. As mãos de Moisés ficaram emuná, fé. Até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. O que é fé? É ter firmeza. Assim como as mãos de Moisés ali ficaram firmes, porque Arão e Ur seguraram os braços de Moisés, isso é fé. É você estar agarrado a algo. É você estar agarrado a Deus.
É você estar agarrado à palavra, estar firme, convicto. Isso é fé. Emuná, firmeza. Emuná é firmeza. É você estar convicto daquilo que você crê, daquilo que você foi iluminado. Isso é a verdadeira fé. Emuná, firmeza. É você estar firme, não se move facilmente por qualquer vento de ensino, doutrina. Pode vir o que vier, você está firme, firmado. Isso é fé. Como que eu aprendo sobre o Shabat e eu nego o Shabat? Então, a minha fé, emuná, eu não estou firme. Como que eu conheço os mandamentos da palavra e eu não pratico? Eu não estou firme. Você está firme, convicto daquilo que você crê, daquilo que você prega, daquilo que você acredita. Você tem que viver isso através do seu comportamento, através das suas atitudes, porque senão a sua fé é fé de demônios, é o que Tiago diz. Fé de demônios. Ah, você acredita em Deus? O diabo também acredita. E o diabo crê, acredita e treme. E você é pior do que o diabo, que não treme. A fé é prática, é atitude, é comportamento. Então, fé, emuná, é ter convicção, firmeza. A pessoa não retrocede. Não, fulano, você está doente e você continua crente? Sim. Eu creio em Deus e a doença não vai abalar a minha fé. Não, fulano, você está desempregado há tanto tempo, você continua crente? Sim. Porque eu sei que se eu abrir mão disso aqui, Deus me rejeita. Deus não tem prazer naquele que retrocede, não. É você viver agora contrariamente a tudo aquilo que você ensinou? A alma de Deus não tem prazer nessas pessoas, não. Deus não tem prazer nessas pessoas. O justo viverá o quê? Da fé, da firmeza, da convicção. Aí nós vamos descobrir quem tem fé ou não. Quando essa porta fechar aqui, nós vamos descobrir quem tem fé ou não. Se a pessoa vai continuar vivendo de acordo com a palavra ou se ela vai retroceder. Que eu não estou brincando de ser pastor e nem de crente. Quando eu falo sério. Porque as coisas de Deus têm que ser sérias. Você foi iluminado com Shabá. Como é que está sendo o Shabá lá na sua casa? Está acontecendo ou não? Ah, então é firmeza. Você não abriu mão. Isso é emuná. Ah, tô mão bamba, pastor. E tá mão bamba mesmo. Abriu mão. Você retrocedeu. Você deu um passo para frente e aprendeu o Shabá. Agora você deu um passo para trás de novo. Deus não tem prazer nisso, não. Daqueles que retrocedem, não.
porque isso não é emuná. O justo viverá da fé. Se os crentes entenderem e aprenderem o que é fé mesmo, emuná, aí eles vão ver que eles estão lascados. Porque fé é isso, é comportamento, é atitude. Então, meus queridos, esse é o estudo da nossa paraxá de hoje, paraxá Bechalach. Aquele que retrocede, minha alma não tem prazer nele. Amém? Shabbat Shalom e até o próximo estudo da paraxá.